Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Jaqueline. A nossa aula hoje é de redação e iremos falar um pouco sobre o uso do dicionário. Antes, eu trago para vocês um versículo que está no Salmo 103, o versículo 2, que diz: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, que nós possamos sempre bendizer ao Senhor e que jamais nos esqueçamos dos feitos dele em nossas vidas. Vamos interagir agora? Você que está aí sentadinho assistindo essa aula. Peço que você tente responder esses 3 questionamentos. Você acha importante utilizar o dicionário? E aí? Como você responde a este questionamento? É importante? Não é importante? Você utiliza o dicionário com muita frequência? E aí? Como vocês utilizam o dicionário? Frequentemente, às vezes, somente quando o professor ou a professora solicita? Você tem dificuldade para utilizar o dicionário? Quando você, aluno ou aluna, precisa utilizar o dicionário, você encontra a palavra rapidamente ou você precisa que alguém ajude você a encontrar essa palavra? Tem dificuldades ou não? E aí, depois de respondermos a estes questionamentos, vamos agora pensar no que é o dicionário, né? Nós às vezes utilizamos e não sabemos dizer do que se trata um dicionário. Se você se deparasse com esse questionamento, o que é um dicionário? Como você responderia? Eu trouxe para vocês aqui uma definição que dicionário é a compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua. E aí, o que você entende a partir dessa leitura? Vamos analisar partes por partes, tá certo? O que significa dizer que o dicionário é a compilação de unidades léxicas? Para que nós entendamos isso, a gente precisa entender o que é uma compilação. Compilar, na verdade, significa dizer que há uma reunião, há uma formação de conjuntos. Aí, e esse conjunto insere as unidades léxicas de uma língua. Mas o que são unidades léxicas? O parêntese aqui explica. Unidades léxicas são palavras, locuções, afixos, etc. Então, no dicionário, vamos encontrar aí a reunião, um conjunto. Esse conjunto pode ser completo ou parcial. Como assim completo ou parcial? Alguns dicionários apresentam um número elevado de palavras, de unidades léxicas. Outros apresentam pequenas quantidades. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, tá certo? Então, basta agora você entender que quando a gente fala de dicionário, nós estamos falando de um recurso onde encontramos as unidades léxicas de uma língua. Pode ser sua língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, ou outras línguas, pode ser espanhol, francês, inglês. Vai depender aí do dicionário, tá? Vamos ver aqui também outros termos que podem ser utilizados para definir dicionário. Um dicionário, ele pode ser chamado também de desmancha-dúvidas, glossário, léxico ou léxico, tá? Então, todos esses nomes são chamados sinônimos, porque, apesar de se escreverem de maneiras diferentes, significam a mesma coisa. Outra informação importante, que o dicionário ele se apresenta em uma ordem convencionada, certo? E geralmente está em ordem alfabética. O que significa dizer isso? Que apesar de existirem diferentes dicionários, há uma ordem a ser obedecida. Então, muitas coisas se repetem nos dicionários, tá certo? E geralmente os dicionários se apresentam em ordem alfabética, na maioria deles. Mas para que serve um dicionário? Vamos pensar. No dicionário, muitas vezes as pessoas pensam que só irão encontrar definições de termos desconhecidos. Só que esse pensamento é equivocado, porque há outras tantas possibilidades para que nós utilizemos o dicionário. É no dicionário, por exemplo, que a gente pode encontrar regência nominal e verbal, que são assuntos que vocês estudarão futuramente. Encontramos a divisão silábica, então se você tem dúvidas de como uma determinada palavra é dividida silabicamente, você pode consultar o dicionário. No dicionário nós encontramos sinônimos, lembre do que vimos anteriormente, então aquelas palavras que se escrevem diferentes, mas significam a mesma coisa. Ou os antônimos, que são ideias opostas, termos opostos. Encontramos também a classe gramatical das palavras e a
forma que podemos pronunciar. Claro que todas essas funções e tantas outras que existem vai depender do autor, da editora que elaborou esse dicionário, tá? E qual é a estrutura de um dicionário? Bem, precisamos entender que o conteúdo de cada um deles, como eu disse antes, vai depender o quê? Dos autores. Então, vai variar conforme os autores. Não podemos dizer que todos os dicionários têm a mesma estrutura. Não. A depender da editora, do autor, a estrutura pode variar. E precisamos entender também que, embora exista essa variação, é possível encontrar na maioria deles as formas feminina, plural, aumentativa e superlativa das palavras. Claro que isso vai depender da classe gramatical, porque nem todas as classes gramaticais são variáveis, nem todas variam em gênero e número, tá? Algumas só têm formas únicas, não tem feminino nem masculino, muito menos singular e plural. Mas nos dicionários nós podemos encontrar, na maioria deles, essas formas. E tudo isso é indicado com abreviações. Nós vamos ver daqui a pouquinho como acontecem essas abreviações. E aqui tem imagens de 4 dicionários, tá vendo? Vocês percebam que a depender da editora, do autor do dicionário, ele tende também a variar o tamanho. Perceba que esse aqui, o Aurélio, aparenta ser o mais abrangente. Nele podemos encontrar um número maior de palavras. Percebam a espessura. Enquanto esse daqui aparenta ser o que apresenta um menor número de palavras. Percebam que há diferentes possibilidades aí para construir um dicionário. Agora vamos ver o que é um verbete. Todas as vezes que nós consultamos um dicionário com a intenção de buscar informações diferenciadas, no dicionário nós vamos encontrar as palavras dispostas desta maneira. Então, nós chamamos, por exemplo, aqui essa imagem que vocês estão visualizando, é o verbete da palavra vida, tá? Então, nesse verbete, nós podemos identificar algumas características que eu mencionei antes. Por exemplo, a palavra vida, ela possui 2 sílabas, tá vendo? Separada em 2 sílabas. Ela é um substantivo, aqui está uma abreviação, o S de substantivo. Um substantivo feminino, tá vendo outra abreviação? E a palavra vida pode ter aí 4 definições, que vai depender muito do contexto. Então, nós podemos entender vida como período entre o nascimento e a morte. Podemos entender também como modo de viver, existência, como essência ou como algo bonito, né? É bonita, que é a letra de uma música. Então, através desse verbete, a gente identificou algumas das características ditas anteriormente. Claro que, a depender do autor, outras tantas informações podem aparecer. Vocês podem se deparar com dicionários, por exemplo, que apresentem a abreviação LAT, né? Se aparece essa abreviação, vou colocar aqui para vocês se situarem. Então, se vocês estão lá lendo o dicionário e aparece a abreviação L, A e T, significa que a palavra é de origem latina, tá? E vamos supor que aqui não fosse um substantivo, mas fosse um verbo. Se fosse amar, a abreviação aí seria V, tá? Simbolizando que a classe gramatical, no lugar do S, seria um V. É um verbo. Se fosse um advérbio, se fosse, por exemplo, hoje, teria aí a abreviação ADV, tá? Simbolizando que trata-se de um advérbio e assim sucessivamente. Nós sabemos que existem 10 classes gramaticais, certo? Agora que nós já compreendemos que há diferentes estruturas possíveis para a construção de um dicionário, mas que há também uma normatização, informações que precisam estar em todos os dicionários. Já sabemos analisar os verbetes, as informações que aparecem nos verbetes, como utilizar, quais as funções que nós podemos extrair do uso do dicionário. Há uma atividade para vocês. Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, na disciplina de redação. Copiar, antes de fazer a atividade, vocês precisam também fazer o cabeçalho de forma organizada, certo? E vocês vão buscar no dicionário o significado dessas 5 palavras e vão anotar as informações encontradas.
eu preciso do retorno dessa atividade até as 12 horas. Então, até as 12 horas, vocês vão mandar uma foto para mim com essa atividade respondida. Outra atividade para vocês fazerem está no livro de língua portuguesa, módulo 1, página 51 a 54. Então, é da 51 até a 54. Vocês vão responder uma atividade que fala sobre o uso do dicionário, sobre o verbete. E, em caso de dúvidas, podem me chamar no privado. Essa atividade do livro vocês têm até a próxima semana, a próxima aula, perdão, para mandarem para o meu privado, no WhatsApp, a foto, para que eu possa corrigir. Aproveito o momento para parabenizar os alunos William, Kate, Beatriz Carvalho e Vitória por terem dado o retorno das atividades que eu passei. E informo aos outros estudantes que não entraram em contato, que não deram retorno das atividades, por favor, vocês precisam entrar em contato, informar as dúvidas, para que eu também tenha noção de quem está fazendo atividade e quem não está, certo? Apesar da nossa aula não estar sendo presencial, vocês vocês devem, na verdade, dar esse retorno, esse feedback, para que a professora saiba que vocês estão cumprindo com as obrigações, ok? Aguardo o retorno da atividade, desejo um excelente dia para vocês. Abraço.